Olá, somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa história que, olha, parece até roteiro de filme, sabe? Sobre estratégia, resiliência corporativa. Temos aqui várias fontes, inclusive análises da própria CarbonFi, indicando uma reviravolta e tanto. A Huawei, aquela gigante chinesa de tecnologia que, muita gente achava que estava nas cordas por causa das sanções americanas. Exato. Não só sobreviveu, como parece que reencontrou o caminho do lucro. E o motor disso, o que é interessante, não foi o 5G onde ela brilhava antes, mas algo novo: inteligência artificial. A nossa missão aqui hoje é entender como isso aconteceu e, principalmente, decifrar o que essa ascensão, agora com a IA no comando, significa para o cenário tecnológico global. E, claro, quais as repercussões para o Brasil, né? Inclusive para setores que dependem cada vez mais de infraestrutura digital forte. Preparados? Vamos lá. Para começar, acho importante a gente recapitular um pouco o cenário recente da Huawei. Ela estava numa situação bem delicada, né? Uma pressão enorme, sem dúvida. A Huawei era uma potência, né? Principalmente ali nos equipamentos 5G, disputando a liderança mundial. Mas aí vieram as sanções dos Estados Unidos e foi um golpe, assim, duríssimo. Elas restringiram muito o acesso a componentes-chave, sabe? Semicondutores avançados, principalmente de empresas que usavam tecnologia americana na produção, tipo a TSMC. E teve também a perda do acesso à versão licenciada do Android do Google, com todos aqueles serviços essenciais. Isso foi devastador para o negócio de smartphones dela fora da China. Sim, lembro bem dessa parte. O impacto foi visível. Foi dramático, sim. A divisão de smartphones, que chegou a liderar o mercado global por um tempinho, viu as vendas internacionais, despencarem. A empresa enfrentou prejuízos grandes, um clima de incerteza geral. A imagem que ficou era de um gigante acuado, sabe? Lutando para se manter relevante, buscando alternativas para a tecnologia que foi negada. E aí, de repente, a gente ouve falar de retorno à lucratividade. Uma recuperação que parecia, francamente, improvável com tanta pressão. Como é que essa virada aconteceu? Pelo que as fontes indicam, não foi só achar um novo fornecedor de chip ou voltar para o 5G como era antes. Correto. A chave foi, na verdade, uma reorientação estratégica profunda e corajosa, eu diria. Percebendo que a batalha pelo hardware de ponta estava muito comprometida pelas sanções, a Huawei fez um movimento ousado. Ela redirecionou uma parte bem significativa do seu orçamento gigante de pesquisa e desenvolvimento, o P&D, que sempre foi um ponto forte deles, para áreas onde a dependência de componentes estrangeiros sancionados era menor. Ah, interessante. E o foco principal dessa mudança foi o desenvolvimento de software próprio e, de forma decisiva, inteligência artificial. Então, em vez de lutar uma batalha que talvez já estivesse perdido no hardware, eles mudaram o campo de jogo. Foram para o software e para a inteligência. É aí que entra essa plataforma, a DeepSeek. Exatamente aí. O DeepSeek é o resultado mais claro desse investimento massivo e estratégico em IA. É uma plataforma de inteligência artificial desenvolvida internamente, sabe? Com modelos de linguagem e capacidades que colocam ela, segundo várias análises, como concorrente direta de nomes grandes do Ocidente, tipo o ChatGPT da OpenAI, o Gemini do Google. Entendi. Inicialmente, parece que o desenvolvimento foi bem focado no mercado interno chinês, que é imenso, né? E tem uma demanda crescente por soluções de IA avançadas e, claro, independentes de tecnologia estrangeira. E aqui a coisa fica mais interessante ainda, eu acho, porque não é só lançar mais um modelo de IA, né? A estratégia parece que foi mais integrada, mais ambiciosa. Eles conectaram essa IA ao próprio sistema operacional deles. Precisamente. Essa foi a jogada que, digamos, consolidou a estratégia de autossuficiência. A Huawei não criou o DeepSeek como uma ferramenta isolada, não. Ela integrou ele profundamente ao Harmony OS. Ah, o Harmony OS. Isso, o sistema operacional proprietário deles. Que já vinha sendo desenvolvido há anos, né? Primeiro pensado para a internet das coisas, mas que eles adaptaram rapidinho para substituir o Android nos produtos da marca depois das sanções.
Smartphones, tablets, relógios. O que essa integração faz é criar um ecossistema tecnológico verticalmente integrado e, o ponto-chave, notavelmente autônomo. A Huawei passa a controlar as camadas cruciais, o hardware que ela consegue produzir ou comprar sem sanções, o sistema operacional, o HarmonyOS, e agora a camada de IA, o DeepSeek. Tudo conversando entre si. Exato. Tudo projetado para funcionar junto. E o ponto crítico nesse cenário todo, de forma independente das tecnologias americanas que foram bloqueadas para eles. É uma demonstração, assim, impressionante de resiliência e visão de longo prazo. E isso muda bastante a perspectiva, né? Não é só uma empresa que voltou a dar lucro. É uma reconfiguração que pode ser bem mais profunda. Quais são as implicações disso em escala global? As implicações vão muito além do balanço da Huawei, com certeza. Esse retorno puxado pela IA levanta perguntas importantes sobre a eficácia a longo prazo das sanções como ferramenta de contenção tecnológica. Quer dizer, elas causaram dano? Sim, inegavelmente. Atrasos significativos, especialmente no acesso a hardware de ponta. Mas o objetivo final, que talvez fosse incapacitar permanentemente a inovação chinesa personificada ali na Huawei, parece que não foi atingido. Talvez até o contrário. Como assim o contrário? É que, se a gente olha para o quadro mais amplo, surge um cenário quase paradoxal. As próprias sanções, ao criarem essas barreiras para a tecnologia ocidental, podem ter funcionado como um catalisador, meio que sem querer, para acelerar o desenvolvimento de um ecossistema tecnológico chinês mais autossuficiente. Mais robusto. A necessidade virou a mãe da inovação interna, então. Basicamente isso. O resultado parece ser a consolidação de um novo polo de poder tecnológico, com ênfase muito forte em IA, onde a Huawei com DeepSeek e o HarmonyOS assumem um papel de destaque. Talvez a gente esteja vendo nascer uma nova dinâmica na competição tecnológica global. Essa ideia do efeito paradoxal das sanções é fascinante. Acabaram forçando a criação do concorrente que queriam evitar. Agora, trazendo a discussão aqui para a nossa realidade, para o Brasil. Quais são as consequências práticas dessa ressurreição da Huawei, agora como uma força em IA? Olha, as consequências para o Brasil são várias e bem concretas. Primeiro, do ponto de vista de tecnologia em mercado, né, a chegada e a provável expansão global do DeepSeek introduz uma alternativa nova e significativa às plataformas de nuvem IA que hoje são, vamos ser sinceros, dominadas por gigantes ocidentais. Amazon AWS, Microsoft Azure e Google Cloud. Certo. Para as empresas brasileiras, isso significa mais opções na mesa. E mais opções geralmente significa mais poder de barganha, talvez custos melhores, soluções mais adaptadas. Isso é relevante para qualquer empresa que usa infraestrutura de dados, né? Inclusive, aquelas no setor de finanças regenerativas ou que lidam com a complexidade de dados do mercado de carbono. Elas precisam de plataformas robustas e, se possível, competitivas em preço. Exatamente. A competição adicional pode ser muito benéfica. Em segundo lugar, a história toda da Huawei, desde o auge no 5G, passando pela crise das sanções, até essa reinvenção em IA, serve como um estudo de caso muito forte sobre a questão da soberania tecnológica. Ela mostra bem as vulnerabilidades de depender demais de poucos fornecedores estrangeiros, especialmente em setores críticos como telecomunicações, infraestrutura de dados e agora inteligência artificial. Essa lição sobre dependência tecnológica é forte mesmo. Levanta questões importantes para a estratégia do Brasil, né? Não só em TI, mas em qualquer setor estratégico. Como é que a gente desenvolve capacidade local, garante resiliência nas cadeias digitais, sem se isolar das inovações que vêm de fora? É um equilíbrio complicado. Muito delicado. E isso leva ao terceiro ponto, o impacto diplomático e geopolítico. A ascensão desse ecossistema de IA chinês forte e autossuficiente, com a Huawei ali como um ator importante, torna o cenário internacional ainda mais complexo para a diplomacia brasileira. Imagino. O Brasil, que historicamente tenta manter relações pragmáticas, diversificadas, se vê bem no meio de uma guerra fria tecnológica que está ficando cada vez mais intensa entre EU e China. Navegar essa rivalidade exige uma habilidade enorme, né?
Como equilibrar parcerias econômicas e acesso à tecnologia de ponta dos dois lados e, ao mesmo tempo, lidar com as pressões políticas, as preocupações com segurança cibernética, fluxo de dados, é um desafio estratégico de primeira ordem. Sem dúvida nenhuma. Exige uma política externa e uma estratégia tecnológica muito bem calibrada, sabe? Capazes de defender os interesses nacionais num mundo cada vez mais polarizado e tecnologicamente competitivo. Então, para a gente amarrar a história que a gente desvendou aqui, as sanções americanas, que eram para frear a Huawei, acabaram, de certa forma, catalisando uma reinvenção impressionante. A empresa mudou o foco do hardware para o software e IA, desenvolveu o DeepSeek, integrou no Harmony OS e emergiu não só lucrativa de novo, mas como um novo e poderoso player global em IA, e com um ecossistema surpreendentemente autossuficiente. Essa é a essência da história, sim. O retorno da Huawei ao lucro, agora com a IA como motor principal, vai além do sucesso empresarial dela. Pode ser visto como um sinal das limitações da estratégia de sanções tecnológicas e, talvez mais importante, como um símbolo da consolidação de um polo tecnológico chinês em IA capaz de competir globalmente. Isso muda a dinâmica de poder na tecnologia mundial. Isso nos deixa com uma questão bem crucial para refletir, né? Especialmente relevante para países como o Brasil e para os setores que estão na fronteira da inovação, como finanças regenerativas e mercados de carbono. Considerando a experiência da Huawei e essa polarização tecnológica crescente que ela ilustra, como é que se equilibra a busca que é essencial por tecnologia de ponta venha de onde vier, com os riscos da dependência de poucos fornecedores globais? Como construir e proteger alguma medida de soberania digital na era da inteligência artificial, uma tecnologia que promete ser ainda mais transformadora e central para a economia do futuro? Uma pergunta fundamental que com certeza vai moldar muitas estratégias públicas e privadas nos próximos anos. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a Carbonfy para se manter sempre atualizado.